Salut, bonjour, je m'appelle Ana, eu sou do Instagram France Elle-Même e do canal aqui do YouTube France Elle-Même. E hoje a gente vai conversar sobre o melhor tipo de moradia na França. O melhor tipo de moradia da França vai ser de acordo com o que você está procurando. Se você é uma pessoa que gosta muito de socializar, se você é uma pessoa que gosta de dividir cômodos, se você é uma pessoa que está com o financeiro um pouquinho mais baixo ou que tem possibilidade de gastar mais. Então a gente vai conversar hoje sobre essas possibilidades. Então, o primeiro tipo de moradia que a gente vai falar hoje é o estúdio. Tá? O estúdio ou estúdio é uma casa praticamente com todos os cômodos, onde eu tenho banheiro, onde eu tenho a salle de bain, que na França é separado, né? Eu tenho o toilette, onde tem o vaso sanitário, e a salle de bain. A gente tem o quarto, a cozinha, a sala de estar. Então é como se fosse nessa imagem aqui, tá? Normalmente eles são mais caros, dependendo da região da França, no caso da capital, né? Em Paris, você encontra estúdio de 1.500 euros até 800 euros, então é um valor, um custo bem alto. O bom é que você não tem que se preocupar com a convivialidade. Eu não gosto muito de conversar com as pessoas, ou eu sou tímido, eu prefiro ficar sozinho. Então, o estúdio seria ideal para uma pessoa que não quer ter um convívio tão próximo com pessoas e que tem um dinheiro a mais para gastar com a locação. Então, o segundo tipo de moradia é a colocação. O que é a colocação? Ela é como se fosse um pensionato, onde a gente tem o proprietário desse imóvel e ele aluga os quartos para pessoas. Então, você paga pelo quarto e as áreas em comum, elas são de uso comum. Tá? A sala, o banheiro, a cozinha. Normalmente esse tipo de moradia é bem mais em conta. Então, enquanto você paga em um estúdio 600, 700, 800 euros, numa colocação você vai pagar por volta de 300, 400 e até valores mais baixos se você procurar um pouco mais, tá? O bom da colocação é porque você vai estar sempre em contato com a língua. Então, quem ainda não sabe falar, é um bom método de conseguir se soltar na língua, falar mais, você vai ter que conversar, dividir tarefas, você obrigatoriamente vai ter que falar bonjour, merci, s'il vous plaît. Então, acaba que você tem mais contato com a língua quando você escolhe esse tipo de moradia. Mas o contra é que você vai ter que dividir tarefas, você vai ter que conviver com pessoas que às vezes têm uma cultura diferente da sua. Então, pode ocorrer alguns problemas de convívio. Você pode cair numa colocação muito boa, onde você tem amigos para a vida toda, quanto cair numa colocação muito ruim, onde as pessoas são mal educadas, onde as pessoas não têm cuidado, não têm responsabilidade. Então, vai muito de colocação para colocação. O ideal é visitar as colocações, porque aí você consegue conhecer um pouco do pessoal que mora. Olha como é que está a organização, e aí você consegue escolher melhor. O outro tipo de moradia seria a résidence universitaire. A résidence universitaire é uma residência que é junto ou próxima à universidade, ela é feita pela universidade exatamente para dar moradia aos estudantes que estudam nela. Ela é menor do que um estúdio, digamos que seria como se fosse uma kitnet, não tem muita separação entre os cômodos, e tem o banheiro normalmente por residência, né? por apartamento. Às vezes existem residências universitárias onde a cozinha é compartilhada. Então você tem que ver bem isso. Que às vezes com a cozinha compartilhada você tem que ter o cuidado de guardar suas coisas na geladeira compartilhada. Ou às vezes tem um frigobar que é pequeno e uma geladeira maior na cozinha compartilhada. Aí eu coloquei aqui o CRUS. CRUS seria as residências universitárias públicas, onde elas são disponibilizadas pelas universidades para as pessoas que passam em mestrado, em graduação, em doutorado, em qualquer tipo de pós-graduação lá, e você não paga
para morar dentro dessa residência universitária. Só que ela tem um número contado de apartamentos, então não é sempre que isso está disponível, tá? Em relação ao custo, quando você tem que pagar, ela é equivalente a uma colocação, é bem mais em conta, tá? Você não tem que conviver diretamente com as pessoas, mas como é uma residência universitária, normalmente tem grupos no celular, por aplicativo, onde eles marcam encontros, ou jantares, ou saídas. Então você acaba tendo uma certa convivialidade com as pessoas, mas não tão forte quanto dentro de uma colocação, tá? O próximo tipo de moradia seria o logement étudiant en famille d'accueil, onde uma família disponibiliza um quarto dentro da sua moradia, da sua casa, e você vai compartilhar os cômodos em comum. Então, cozinha, banheiro, tudo isso é compartilhado com a família. Só que o que acontece? Quando você vai para a casa de uma família, essa família normalmente tem regras bem rígidas em relação aos cômodos, à forma de organização da casa. Então, pode ser que você encontre uma família que tenha diversas regras e isso acabe dificultando a convivialidade ali com ela. Então, tem casos onde essa família ela te abriga de uma forma que você passa a ser um segundo filho. Então, é uma convivência muito boa. Só que essa questão de família, ela pode variar. Você pode escolher ou cair numa família muito boa, muito legal, onde tenham filhos que vão te levar para passear, ou eles mesmos, os pais, vão levar você para passear, assim como vai ter famílias que você vai ter que seguir uma série de regras, você não vai conseguir chegar tarde, porque eles ficam chateados, você não vai poder lavar a roupa do jeito que você quer, você tem que seguir sempre regras. Então, às vezes, a convivência é mais complicada. Em relação ao valor, esse logement, ele é mais em conta também. Ele é ali no valor de uma residência universitária ou de uma colocação, tá? E, às vezes, a própria família te dá alimentação. Então, você não tem um custo aí com almoço, com jantar, com lanche. Normalmente, acontece que as famílias, elas te disponibilizam isso. Tudo bem? Então, esses aqui são os principais tipos de moradias da França. Isso aí pode se repetir em alguns países da Europa. Então, você vai escolher esse tipo de moradia de acordo com o seu financeiro, a sua forma de lidar com as pessoas, o que você está procurando realmente. Então, a melhor moradia, quem vai dizer, é claro, é você. Mas aí eu tenho algumas dicas que são imprescindíveis para você ter uma boa estadia em uma moradia na França. Então, essas dicas aqui, elas podem ajudar muito vocês quando chegarem na França, tá? Primeira coisa, e eu acho que talvez seja mais importante, não espera chegar na França, se você for morar lá, para procurar uma moradia. Porque às vezes isso acaba sendo complicado, principalmente na época da rentrée, que seria a volta às aulas. Então, se você deixar para procurar moradia nessa época ou depois, vai ser muito difícil achar. Então, o ideal é que um mês antes da sua viagem, você já vá procurando, vá conversando com algumas pessoas. Tem algumas casas que você vá visitar quando chegar na França, porque aí vai ser bem mais rápido esse processo de assinar documento, de verificar a conta bancária e todos os processos burocráticos que existem para alugar uma moradia. Então, aqui eu coloquei 2 sites, o Apartagé e o Le Bon Coin. O Le Bon Coin é um pouco de tudo. Então, você consegue comprar tudo por ele. O Apartagé é realmente relacionado à moradia. Então, você pode entrar lá, falar com as pessoas e aí você marca um rendezvous, você marca um encontro, vê a casa, conversa com os colocataires, se for o caso, ou conversa com a família, você procura e você tem mais feedback se você procurar antes, tá? A segunda dica é, os donos das moradias, normalmente, eles pedem caução. Então,
sempre tem um dinheiro a mais, porque pode ser que você tenha que pagar esse calção, tá? Então, se for em colocação, eles pedem um valor do aluguel a mais. Para quê? Para custear qualquer incidente que tenha na casa ou na residência que você vai morar, tá? Então, leve sempre o dinheiro a mais contando com esse calção. Terceira dica. Sempre tente pedir o auxílio CAF. O que é isso? CAF é Caisse d'Allocation Familiale, que é um auxílio que o governo dá para estudantes ou para pessoas que têm baixa renda, que ajuda bastante para pagar o aluguel. Então, às vezes, tem CAF que te ajuda aí com 50% do aluguel. Então, é uma economia muito boa que você tem e vai sobrar um dinheiro para fazer outra coisa. E a quarta dica, que parece meio boba, mas que vai ajudar muito vocês nessa morada, nessa vivência, é respeitar as regras das moradias que vocês estão e ter uma convivência pacífica. Porque você tem que lembrar que você vai conviver com aquele pessoal ou com aquela família durante muito tempo. Então, se tiver um atrito logo no começo, isso vai tornar a sua convivência, sua moradia nesse local muito ruim. Então, tente conversar sempre, respeite a cultura dos outros, respeite o espaço dos outros, que isso aí vai ajudar muito vocês nessa convivência, uma convivência pacífica, tá? E a ter também amigos. Se você for uma pessoa agradável, às vezes o coloque ele te chama para sair, você tem uma companhia para ir para um parque, para dar uma volta. Então, tente sempre ter uma convivência pacífica com as pessoas que você mora e respeitar as regras também. Então, coloquei esse quadro resumo aqui para vocês, para dar uma ajuda, sobre todas as moradias que a gente viu aqui no vídeo. Então, primeiro, o estúdio, ele tem um maior custo, você vai ter uma menor convivência com as pessoas, maiores responsabilidades, já que você não vai dividir tarefas, e você vai ter o seu espaço, tá? Você não vai ter que dividir espaço com ninguém. Depois a gente tem a colocação. Nós temos o menor custo, uma alta convivência, porque você vai estar sempre em contato com as pessoas. Espaços comuns vão ser compartilhados, então se a residência tem 4 quartos e um banheiro, na hora de tomar banho, vai interditar um pouco, principalmente se for aí no horário de pico. Você também vai ter a divisão de tarefas, então uma semana você vai lavar o banheiro, outra semana você vai limpar a cozinha, outra semana você vai limpar a sala, e isso vai sendo dividido com todos os moradores. Depois a gente tem a residência universitária, também tem um menor custo, uma convivência média, digamos assim, porque você vai ter contato com os estudantes que moram nela. O espaço ele pode ser próprio e também tem a possibilidade de ter espaços em comum, como a cozinha. Em algumas residências, a cozinha é compartilhada. Em outras, você tem uma cozinha separada para você. Então, isso varia de residência para residência. E não tem divisão de cômodos, é como se fosse uma kitnet mesmo. Tudo junto, a única coisa que é separada é o banheiro, a salle de bain ou o toalete, e às vezes é tudo junto. E, por fim, a família de accueil. Ele tem um menor custo também, uma alta convivência com pessoas, regras mais rígidas do que os outros tipos de moradia. Os espaços comuns são compartilhados, cozinha, sala, e você tem uma divisão de tarefas um pouco menor, porque o que acontece? Como é uma casa de família, às vezes a família limpa as coisas, a família se encarrega de lavar tudo, e você às vezes tem que limpar o seu quarto, no caso a obrigação, né, limpar o quarto, e um banheiro ou algum outro cômodo que a família peça para você limpar. Tá? Então esse aqui é o resumo de todas as moradias que a gente tem disponível na França. Bem, espero que vocês tenham gostado. Deem um like aí, se inscrevam, dêem uma força, compartilhem o vídeo. E me digam aí o que vocês acharam do vídeo, se vai ajudar vocês nessa próxima etapa que vocês vão viver, que seria morar na França.